Gente querida do Terror Nada, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Senhor Romário, feliz de estar aqui. Eu posso colocar esse comentário num espaço maior. Feliz de estar no canal e também de estar no Brasil. Eu peço desculpas se me alongar um pouco na apresentação, mas eu quero fazer essa viagem com todos para que possam entender o desenrolar de como tudo aconteceu. O meu nome? Bom, meu nome aqui será Klaus. Claro que Klaus não é por acaso. Eu sou filho de alemão, casado com uma francesa, nascido na Itália. Bom, alemão casado com uma francesa, nascido da Itália. Os dois trabalhavam numa montadora, uma montadora famosa, forte. Claro que não vou entrar em detalhes aqui para evitar identificações. E eles, a princípio, se comunicavam com o inglês, que é o idioma internacional, e os dois falavam fluentemente. Então imaginem como o pequeno Klaus cresceu. Na Itália, ou seja, convivendo com os amiguinhos de escola, falando italiano, e em casa, também convivendo naturalmente, até por iniciativa dos meus pais, com o alemão, o francês e o inglês. Era mais ou menos que combinado entre eles. Eles, nas suas conversas, lógico, iam utilizando o inglês até que se familiarizassem com o idioma de um e de outro. Mas em casa, eu chegava em casa com o meu italiano, e num dia eles falavam só no francês, a minha mãe comandava. No outro dia só no alemão, o meu pai comandava, e eu colocando ali para facilitar a comunicação o inglês. Parece confuso, mas não é para mim, eu era criança. Aquilo era normal, toda a casa devia acontecer aquilo. Resultado? Eu cresci falando 4 idiomas, mas de forma fluente. O alemão, o inglês, o francês e o italiano. Claro que aqui no Brasil, esse tipo de conhecimento foge à regra geral. Mas na Europa não é que seja normal, mas também não é tão raro. Vários países a população fala 3, 4 idiomas. E quando eu fui crescendo, as escolas ofereciam o estudo de algum idioma. Então, a conselho da minha mãe, eu estudei o espanhol, que para mim era um idioma diferente de outros tantos, se bem que meio que similar ao italiano, e também era uma língua falada por muita gente. Valia a pena aprender. E, senhor Romário, eu não sei, de repente o senhor seja um poliglota, não sei com quem eu falo, mas o aprender idiomas, ele é complicado até no primeiro ou no segundo, porque a gente ainda tem aquele vício de traduzir. Ou seja, você ouve no inglês, vai responder no inglês, mas antes tem que traduzir a pergunta no português, que é o seu idioma. E essa fração de segundos atrapalha muito. Mas quando a gente passa do segundo, terceiro, quarto, isso é automático, a gente não precisa de tradução para outro idioma. Então, o aprender se torna muito mais fácil. Eu fui crescendo, deixei a fase da infância, passei para a adolescência e já era um jovem adulto que tinha um sonho. Eu era o italiano, filho de alemão e de uma francesa, que falava o espanhol e o inglês.
Mas eu tinha uma paixão, uma atração, algo kármico pelo Brasil. Eu sonhava com o Brasil, eu sabia tudo do futebol brasileiro, do carnaval, da produção do café, da história em si, do descobrimento, dos problemas políticos, sociais, econômicos. Eu amava o Brasil conhecendo o Brasil na teoria, não tinha aquela coisa assim, né, aquela fantasia, a Amazônia, de achar que no Brasil todos ficavam atirando de arco e flecha nas avenidas, que onças caminhavam pela rua, que o pessoal sambava todos os dias, o dia todo. Não, eu tinha consciência do que era o Brasil, mas eu amava o Brasil. Então eu falei para o meu pai, eu falei para minha mãe, que depois de formado, eu criaria o meu ano sabático e viria para o Brasil. Eu tinha que viver a atmosfera brasileira. E não teria problemas com o idioma. Porque o detalhe que eu não falei é que por gostar tanto do Brasil, eu ouvia as músicas brasileiras, eu assistia os jogos da seleção brasileira, eu via filmes brasileiros, ou seja, eu também falava o português fluentemente. Meu pai concordou que eu viesse para o Brasil, só que ele sempre foi pragmático, é Deutsch. Ele não queria que o filho dele, com a formação que tinha, fosse para um país estrangeiro com uma mochila nas costas, tendo que se sujeitar a qualquer trabalho para ganhar uns trocados. Então ele mexeu os pauzinhos na montadora e, lógico, aí alguém vai dizer, quem tem padrinho, quem tem pistolão é fácil. Não, eu tive padrinho, eu tive pistolão. Mas, poxa, o meu currículo, modéstia à parte. Meu pai é engenheiro mecânico de carreira. A minha mãe programadora. Isso tudo eu assimilei, eu estudei também. O meu curso também enveredou para o lado da mecânica. Éramos a família das exatas e da graxa. Então eu consegui. Vim para o Brasil já com um emprego. Quando eu vi o salário em euros, eu disse, eu vou. Não é um salário assim de encher os olhos, mas garante o meu sustento. Só que eu não tinha a noção do que aconteceria quando eu fizesse o câmbio. E seu Romário, na época que eu cheguei no Brasil, eu recém tinha sido criado. Então eu ainda não administrava bem, eu ainda pensava em lira. Quando eu ia para a terra dos meus avós, dos pais dos meus pais, era o marco alemão. Na casa dos meus avós maternos era o franco francês. Mas eu não tinha noção do euro. E quando eu cheguei no Brasil e me deparei com a moeda local e fiz o câmbio do meu salário, eu pensei, tô rico. Sabe, eu imaginava chegar aqui, São Paulo, alugar um apartamentinho modesto e vivendo com as minhas economias, mas não. O meu salário inicial era de 30 mil euros. Pois eu cheguei como um executivo júnior, mas num patamar acima. E 30 mil euros. Se hoje o câmbio não dá aquela impressão de fortuna, que hoje o câmbio, pela data que eu estou enviando esse vídeo, 30 mil euros daria assim uns 150 mil reais, o que não dá para ser rico, mas é um bom salário. Se bem que hoje, graças a Deus, eu já ganho acima de. Então eu cheguei no Brasil, na terra que eu amava, com um bom emprego, com um salário incrível, e
falando alemão, francês, italiano, inglês, espanhol e português. Cara, esse país, que pena, né? Que a educação nesse país não é prioridade. Porque o país é carente em quase tudo, mão de obra especializada. Sabe? Ele abre as portas para quem tem um preparo. E eu, comparando, eu estava anos-luz à frente de todos os jovens brasileiros. Na Europa eu seria um comum, mais um, que teria que brigar para conseguir as promoções que eu consegui aqui. Só que cheguei, montei, claro, não fui esnobar, montei um bom apartamento, aluguei um bom apartamento na Vila Mariana, em São Paulo, um local que eu gostei. Não era assim um lugar de milionários, mas era um bairro legal. Tinha todo o acesso a comércio e também tinha ligação com toda a cidade. Mas como eu trabalhava no ABC Paulista, eu estava perto, ou um acesso mais fácil, à região de São Bernardo. Porque de onde eu morava, era só pegar a Avenida Jabaquara, rapidinho estaria em Diadema, na sequência, ali Piraporinha, São Bernardo do Campo. Então eu estava feliz. Só que eu não imaginei que a minha felicidade poderia dar um pulo de qualidade. E deu. Seu Romário, apesar de ser um homem gélido em termos de educação, eu sempre tive aquele meu lado introspecto, místico, esotérico. Eu não me deixei transformar numa máquina, uma máquina fabricante de dinheiro. Não. Eu tinha esse meu lado, eu precisava ter. Mas eu alimentava o outro lado. Foi quando, passeando, num feriadão, quando dava esses feriadões, eu pegava o meu carro e caía para conhecer lugares pequenos do Brasil, conhecer o povo brasileiro, a gente do país. Claro que eu tinha essa coisa do Corcovado, quem não tem, do Carnaval, quem não tem, mas poxa, bastava organizar. Ir no período do Carnaval ao Rio de Janeiro já matava 2 coelhos numa bombada só. Então nos finais de semana mais curtos eu ia para lugares pequenos. Nossa, como eu gostava. E num desses lugares eu entrei nessas lojas místicas. E tem tudo que eu gostava, pedras, cristais, incensos. E quando eu entro lá, eu encontro uma morena, magra, miúda, aquelas roupas de cigana, aquela coisa de seda, aquela coisa linda, aquele vestido até o chão, aquele cabelo preto que vinha nas costas, aquela pele de seda. Senhor Romário, eu estava na frente da Niara, um sonho em forma de mulher. Olha, eu não sei se for amor à primeira vista, paixão à primeira vista, tesão à primeira vista, o senhor pode chamar de qualquer jeito que vier na cabeça, mas foi recíproco. Meu pai sempre me chamava de doido, porque eu não parava nunca, eu nunca estava satisfeito, eu sempre queria o mais difícil, queria aquilo que eu não tinha, e que tinha um dedo podre, que eu gostava de me meter numa confusão. E meu pai, aquele é gênio. E para quem gosta de uma confusão, nada melhor que uma Niara. Senhor Romário, embalado pela libido, pelo explodir de hormônios, por aquela atmosfera zen, aquele aroma inebriante de incenso, aquele som musical, instrumental bem baixinho, que entrava na alma, pegava a circulação,
e colocava, bem dizer, em transe, nascia um amor. Um amor entre pessoas iguais, porém muito diferentes. Mas um amor carregado de energia positiva. De uma genialidade, digamos assim, antagônica. E de brigas homéricas pela frente. Bom, seu Romário, eu não vou me alongar mais do que estou me alongando. Mas em 4 meses, eu, Klaus, filho de pai alemão, mãe francesa, nascido na Itália, executivo, fluente em alemão, francês, italiano, inglês, espanhol e português, residente temporariamente, que tinha tudo para ser eterno no Brasil, vivendo com Niara, uma descendente maia, que mantinha viva a tradição do seu povo, que se mantinha, era prática, tirava o seu sustento da sua loja, mas ao mesmo tempo vivia em universos paralelos. Tinha tudo para dar errado. Mas é impressionante como funciona os encaixes do amor. Chegamos à conclusão que ela poderia montar a sua loja em qualquer cidade, mas que o meu trabalho tinha que ser no local que era. Ela aceitou vir para São Paulo. Montamos um novo ponto. E rapidinho a loja dela estava bombando. Então trabalhávamos muito, produzíamos, tínhamos uma boa qualidade de vida e gostávamos, em vários itens, das mesmas coisas. Entre elas, o de preservar a liberdade, o de, quando pudesse, fugir para outros horizontes e não ficar só preso em ganhar dinheiro, juntar fortuna. Em outras palavras, nós dois gostávamos de conjugar o verbo viver da maneira que ele deve ser conjugado. Depois de morarmos juntos por 2 anos, e depois que meu pai recebeu o convite do nosso casamento, ele percebeu que o meu voltar para a Europa virou página virada. Aconteceu o que eu sempre imaginava, a minha vida seria aqui. Aí casados, o meu pai nos deu de presente a viagem de lua de mel. Olha, como o senhor costuma dizer, dou um picolé de quiabo para quem adivinhar. Se falou Machu Picchu, acertou em cheio. Se falou Machu Picchu, sabe muito mais que eu. Que falei a besteira de ao sentar no avião para decolar rumo ao Peru, eu disse para minha esposa: estou feliz que você possa estar viajando para conhecer de perto a história do seu povo. Ela olhou para minha cara e disse: ô imbecil, ô comedor de chucrute ignorante. Esse era eu. Eu sou maia, não inca. Eita, imagina um alemão de quase 1,90 m cabendo numa caixinha de fósforo. Vermelho, envergonhado, que Deus me livre. Mas acontece. A gente não pode saber tudo. No final virou piada. Aí fizemos aquele passeio que realmente vale a pena ser feito. Descemos em Lima, fomos até Cusco, pudemos caminhar nas ruas daquelas cidades maravilhosas, depois subir em direção a Machu Picchu, sabendo sim da existência de trens luxuosos, bom, que na época não era tão luxuoso como é hoje, como dizem ser hoje, mas era uma opção, sabendo da existência de um
A cidade intermediária na subida, águas calientes, linda, maravilhosa, mas fazendo questão de ir na perna, subindo a mata. Esse era o nosso passeio. Claro que a velha piada, tão conhecida, qual a diferença entre os visitantes que sobem caminhando e os que vão pelo trem? É o cheiro. Mas nós não estávamos nem aí. Nós queríamos isso mesmo, o suor. E chegamos lá em cima. Senhor Romário, eu já tinha visto fotos, já tinha estudado sobre, achava a história inca maravilhosa, apesar de ter confundido com os maias, que não tem nada a ver lá na América Central, mas deixa quieto. Mas eu não conseguia sentir, livro nenhum consegue transmitir a energia que Machu Picchu tem. Senhor Romário, se eu estava em êxtase, eu imagino Niara. O guia falava, nós andávamos em meio àquelas construções incríveis, mas ela flutuava. Como eu fiquei feliz em ver a minha esposa naquele limiar de felicidade. E tinha alguns locais programados para visitação, outros não, e ela, por algum motivo, se desviou. Eu fui atrás, eu estranhei, porque o povo estava indo para lá, nós para cá. E é um local bonito, mas tem seus riscos. Aí seguimos, saímos de uma área construída, fomos andando no meio de um campo, e eu observando Niara, ela estava diferente. Ela estava meio que, digamos assim, não levitando, mas estava diferente. Senhor Romário, foi quando de repente eu vi uma espécie de gruta. Não era uma gruta, era uma abertura, mas de longe assim. E era um dia assim de nevoeiro, a visibilidade não estava assim tão boa, que a princípio para nós foi uma decepção. Pensamos que ia atrapalhar o nosso passeio, mas Machu Picchu é lindo até de olhos vendados à noite. Mas de repente, senhor Mário, Niara começou a conversar. Ela conversava com alguém que eu não conseguia enxergar, num idioma que eu não dominava. Mas, como línguas era minha praia, digamos que eu falasse assim o suficiente para entender. Niara estava falando em turco. E falando de forma fluente. Eu olhava e eu dizia, não, isso aí não é a minha esposa, que é isso? E o que eu conseguia entender é que ela estava em pânico, ela estava tensa e dizendo, vá embora, volte para onde você veio, esse lugar não é seu, você não deveria estar aqui. E a impressão que eu tinha é que seja lá com quem ou que ela falava, respondia. Aí que tinha uma certa discussão, tiveram frases que lógico eu perdi, que eu não entendi, mas estava na cara o resumo. Niara em turco gritava, vai embora. E os gritos ecoaram, porque em Machu Picchu o eco é uma maravilha. Aí lógico que os guias vieram, uns falando no espanhol, outros falando no idioma local, que eu também não entendia, mas Niara respondia nesse idioma local também. Eu digo, poxa, mas eles estão falando inca. Ela me disse que é maia. Eu não entendia nada. E os primeiros que chegaram assim meio que dando uma dura que nós não devíamos estar ali. Os outros, meio sem entender o que estavam falando, tentavam se comunicar com maia, com Niara. Eu passei praticamente desapercebido, eles pareciam conversar algo de conhecimento. Aquele conhecimento em comum. Aí teve uma moça que tentou, sabe, abraçar, acalentar Niara, ela
deu assim, começou a gritar, ela não era assim. Era uma menina mion, estava com uma força incrível, de repente ela desmaiou. Aí chegaram outras pessoas, os guias, os responsáveis pelo local, muito bem preparados, fizeram o socorro, levaram Niara para um recanto que ela pudesse ser atendida, tinha médico lá. Aí ela recebeu todos os primeiros atendimentos, os primeiros socorros, foi perfeito. Aí eu cheguei no médico, aí perguntei para ele o que ela tinha. Ele disse, não, é a altitude, é o cansaço, acontece, é a falta de oxigênio, mas ela foi medicada, ela voltará ao normal. E de fato, ela foi medicada. Eu perguntava para ela se ela estava bem, ela dizia, estou. Eu dizia, amor, o que aconteceu lá? Ela, não sei. Eu não sei, eu estava olhando ali, estava tudo tão lindo, de repente eu desmaiei. O médico me falou que é falta de oxigênio. Eu, quieto. Ainda perguntei para o médico se teria problema, se o ideal seria ela retornar de trem, se ela podia retornar. Ele disse, não, vai observando, ela está bem. Ela só teve esse pico. Falou, seu Romário, o passeio seguiu de forma natural, sem nenhum contratempo. Voltamos, nova vida, vida de casado, uma nova casa, um apartamento, que aí eu comprei, para nós começarmos a nossa vida naquilo que era nosso. Quando voltamos, recebemos a visita dos pais de Niara, que ficaram uns dias com a gente. Eu vi a Niara conversando com a mãe dela, que Maia com Maia já viu, né? E eu sentia que elas conversavam em voz baixa, mas por mim elas podiam gritar. Estava ali um idioma que eu não conseguia entender. Não vou dizer que aquilo era grego, que grego eu também entendi um pouco. Seu Romário. Aí eu percebi que, seguindo recomendações da mãe, Niara trouxe alguns objetos para dentro da nossa casa, distribuiu uns incensos, algo diferente, num nível maior, que ela estava mais retraída. Mas eu segui a orientação do médico lá de Machu Picchu, só observava. Eu não podia fazer outra coisa. Só que de repente, Niara começou a ter pesadelos. E ela falava muito nesses pesadelos. E sempre em turco. Claro que daí eu comecei a anotar algumas palavras que eu não entendia, comecei a pesquisar, comecei a me aprofundar para entender um pouco mais. Mas para mim tudo era muito perdido, tudo muito sem sentido, tudo muito absurdo. Meses se passaram e programamos uma nova viagem. A pedido de Niara, nós iríamos conhecer o Rio Grande do Sul. No mês de julho, o inverno, Gramado, Canelo, porque para ela seria assim maravilhoso, uma coisa. Agora para mim eu iria para a Alemanha e para a Itália. De repente até tinha algumas construções francesas. Que excepcional. Mas era para minha esposa. Aí fiz toda a programação, sabe? Comprei as passagens aéreas, tudo. Aí uma semana antes de sair eu falei para ela, poxa, eu tenho roupa de inverno, mas você eu não sei se tem, não quer comprar. Ela olhou para mim assim, séria. Ela disse, Klaus, vamos cancelar a viagem? Eu falei, não. Tu tá brincando, né? Ela, não. Mas por que? Tu tá mal de saúde? Não, eu quero ir para outro lugar. Eu digo, poxa, ela tá de brincadeira comigo. Depois de tudo que eu fiz, para reservar o hotel, para reservar... Sabe? Eu lembro até na época, que era o Hotel Laje de Pedra, que era famosíssimo, do lado de um vale, e que era muito procurado, não tinha lugar. Eu briguei, paguei até uma diária um pouco mais cara, consegui o hotel com vista para o vale. Ela disse para mim, cancelar?
Olha, meu pai tinha razão. Eu era meio doido, mas o casal era o doido e a maluquinha. E eu gostava de uma confusão. Ô mulherzinha complicada que eu fui arrumar. Mas eu gostava muito dela. Eu sentia um algo. Não era só ser excêntrica, ser volúvel, ser inconstante, não saber o que é. Tinha algo mais. E não adiantava eu ligar para minha sogra, porque aquilo era unha e carne. Ela não falaria nada sem autorização da filha. Bom, cancelei a viagem, perdi um monte de dinheiro, com multa, com taxa, com isso e com aquilo. E fomos para o tal de São Tomé das Letras, Minas Gerais, até mais perto, fomos de carro. Eu nunca tinha ouvido falar, aí fui estudar a respeito. Aí tinha uns colegas da empresa que conheciam, nossa, disseram que era maravilhoso, que era um local na Serra da Mantiqueira. Tá, e daí, o que é Serra da Mantiqueira? Mas, local alto, a 1000 e poucos metros. Eu digo, tá. Eu quis vim do Tirol, que lá eu esquiava, 1000 e tantos metros, tá. Não, que é místico, dizem até ser o 7º chakra do planeta. Aí eu comecei, tá. Então tá, algo tem. Só que eu comecei a estudar sobre o lugar e eu comecei a gostar. Porque sempre lembrando, eu tinha aquele meu lado místico. Certamente, se nós tivéssemos combinado de cara ir para lá, eu iria feliz. Eu só não estava entendendo a troca. Principalmente de, vamos dizer assim, nível de viagem. Que Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Caxias era um luxo só. São Tomé das Letras, pelo que eu vi, era um vilarejo muito simples. Mas nós fomos. A viagem foi incrível. Fiz uma rota turística, passei pelas cidades das águas, que eu nunca tinha ouvido falar, tinha uns parques bonitos. Foi um bom passeio. Mas ela queria chegar em São Tomé das Letras. E na viagem ela dirigia muito bem. Aí depois daquele dia, sobe serra, desce serra, vem cá, para lá, fotografa aqui, compra lá. Eu estava cansada, eu pedi para ela, dirige um pouco. Ela, não, deixa, eu estou descansada. E ela foi subindo a serra. E eu dormi, eu acordei com ela, dirigindo e conversando com sabe lá quem. Seu Romário em turco. Meu Deus, eu já estava me sentindo um corno de um turco na vida da minha mulher. Brincadeira, piada sem graça. Chegamos em São Tomé, não tinha hotel. Fomos para um local onde aceitava camping, nós tínhamos levado nossa barraca, montamos a nossa barraca, fomos muito bem atendidos. Mas eu só imaginava, eu só lembrava do laje de pedra. Pô, a gente pode ter esse lado, né? Eu tenho. Até que chegou o grande dia, ela estava assim, em êxtase. O grande dia que eu falo, seu Romário, é o dia seguinte. Nós chegamos em São Tomé das Letras, 10 horas da noite. Tinha uma série de passeios que eles faziam por lá, tinha cascatas, tinha isso, tinha aquilo, eram guias nos procurando. Eu vi ela conversando com um rapaz e marcou 6 horas da manhã. Quando nós terminamos de tomar café, o cara já estava lá, pontual. E fomos. Seu Romário, nós andamos quilômetros para sair da cidadezinha, só pro chão batido, no meio de mato, no meio do nada. Aí chegamos num local que tinha umas subidas assim, de umas pedras bonitas, diferentes, que o guia até explicou que era quartzo, que ali seriam instaladas minas de quartzo, porque era rico, essa pedra era boa para isso, boa para aquilo. Eu só estou ouvindo, a minha mulher não veio aqui por causa do quartzo. Foi quando nós chegamos na entrada de uma gruta. Uma gruta, tá bom. Poxa, passamos por paisagens incríveis. A vista era bonita. Mas o que ela veio fazer nessa gruta? Aí o guia dizia, olha, não é aconselhável, o melhor não. Mas ela dizia, não, nós estamos preparados, nós sabemos, coisa.
vontade que eu tinha era de sacudir minha mulher e pedir para ela me explicasse, ela não falava nada. Foi quando ela chegou para mim, sério, e falou: o João vai ficar aqui. O João era o nome fictício, lógico, do guia. Ele vai ficar aqui nos esperando. E eu falei para ele nos esperar até o anoitecer. Eu digo: como anoitecer, mulher? Não é nem 8 horas da manhã. Ele vai nos esperar até o anoitecer. Se nós não voltarmos ao anoitecer, ele está liberado de ir embora. E ele prometeu que não vai falar nada para ninguém. Inclusive eu paguei para ele. Mas pagou assim: se o preço do passeio era 10, o serviço dele era 10, ela pagou 500. Ela comprou um amigo leal. Fora isso, o rapaz mostrava ser uma pessoa de confiança, talvez nem precisasse todo aquele dinheiro. A palavra dele já valeria, mas ela fez questão. E eu lembro que ela levou uma mala. Até estranhei, porque ela não era assim, desses luxos todos. Nós fomos para Machu Picchu, ela levou uma bolsinha menor que eu. Quando ela abriu aquela mala, senhor Romário, tinha ferramenta, tinha não sei o que, E até ela falou, tinha umas máscaras. Eu digo: o que é isso? E mantém úmido, fechado. Eu digo: é porque por causa dos morcegos. Eu digo: meu Deus, que loucura é essa? Morcego, tem muito morcego aí dentro. Levou lanternas, levou. Tá bom. Já que não se pode remediar, remediado está. Aí nós começamos a entrar naquela gruta, com o João com os olhos arregalados, só desejando boa sorte. Fiquem com Deus, vão com Deus, boa sorte. Eu digo: o que está acontecendo? Aí nós começamos a andar. A princípio as galerias até eram um tamanho aceitável. Depois começaram a estreitar. Olha, ela passava até numa ratoeira, mas eu, com meu tamanho, tinha lugares que eu achava que não ia conseguir passar. A coisa ia fechando, abria. E o ar começou a ficar, sabe? Parecia que faltava. E ela, sem brincadeira, levou um novelo de linha de pescar, mas uma coisa assim. E onde nós íamos passando, aquilo ela ia deixando. Bom, para mim a associação foi imediata. Meu Deus do céu, nós estamos entrando num labirinto. Será que tem minotauro aqui dentro? Será que ela pensa que corre o risco de não saber voltar? E quando eu comecei a ver aquelas galerias se multiplicando, aquelas coisas estranhas, aquela coisa apertada, eu pensei: não, mas existe sim esse risco. Aí andamos, tinha uns cheiros estranhos, cara, da merda de morcego, que o que tinha era morcego, e nós andando. E ela falando em turco. Aí teve uma hora que eu disse: vamos descansar, ela: temos que seguir. Eu digo: vamos descansar. Ela sentou, me conhecia: tá bom, pergunta. Ela percebeu que não era só descansar. Eu peguei um pedaço de sanduíche, fiquei tipo presidiário come assim, o prato aqui no meio para ninguém passar e cuspir, porque os caras gospem, aí tu não come, eles vão e comem a tua comida. Eu tava ali por causa dos morcegos. Toda assustada, ela meio que ria. Aí ela simplesmente disse: eu estou aqui porque ele me pediu. Eu digo: ele quem? Ela falou: não, ele não pediu, ele ordenou. Eu disse: Niara, que loucura é essa? Ele me ordenou, eu tenho que estar aqui, mas você não. Eu digo: mas estar aqui, o que está acontecendo? Ela: eu não sei, mas eu sei que eu tenho que estar aqui. E aqui é a missão da minha vida, eu tenho que cumprir, porque se eu não cumprir o que eu fui escolhida para fazer, a minha vida acaba aqui. Então por isso que eu concordei parar aqui e conversar contigo. Eu não esperava que isso aqui fosse o que é. Tá muito perigoso, amor, por favor, volta. Volta e me espera lá fora com o João. Volta, tu não tem que estar aqui. Essa é a minha sina. Eu digo: o que você está falando? Ela: não sei. Aí eu ainda perguntei: porra, como você não sabe? Tem alguma coisa a ver com, sei lá, com cultura inca? Eu sou maia. Eu digo: eu sei, porra. Tem alguma coisa a ver com maia? Ah, não. Então o que é? Não sei. Naquela de sei, não sei, eu comecei a ouvir, sem brincadeira, a primeira vez que eu ouvi uma voz vinda de longe, falando em turco.
Ela levantou, sabe, tipo, o soldado na guerra que está cansado, para descansar e chega o comandante, ele levanta. Foi aquilo, e ela começou a responder em turco. Aí olhou para mim e disse, ele está falando, eu digo, eu sei o que ele está falando. Ela não sabia que você entende turco, eu digo, eu também não sabia que tu falava turco. Ela, mas eu não falo, eu digo, eu também não falo, eu estou entendendo, porque pelo menos eu estudei alguma coisa, agora tu está falando assim. Por que, como ela, eu não sei, meu amor. Quando ela falou, eu não sei, meu amor, ela veio nos meus braços assim, eu senti uma criança assustada, ela chorava, 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 chorava. Ela dizia, eu não queria estar aqui, eu não queria, eu não quero estar aqui, eu quero voltar para minha casa, eu quero a minha casa. Eu disse, então vamos, o que nós estamos fazendo aqui? Eu não posso, meu amor, eu não posso. E aí, ela disse, eu tenho que ir, fica aqui. Eu digo, não, não vou ficar não. Eu vou contigo. E andamos. Olha, nós andamos aquele dia todo. O novelo já estava pela metade. Nós andamos muito. Até queria saber quanto media aquilo, para saber em quilômetros o quanto nós andamos. O ar dentro daquele lugar era estranho, tinha horas que faltava, horas que sobrava, tinha hora que estava úmido, tinha hora que estava seco, tinha hora que estava quente, outra hora gelava. Era uma coisa incrível, não tinha aquela coisa linda, estalagmite, estalactite, estalagacá, estalagá. Não! Eram galerias um pouco mais altas que eu e estreitas. Outras bem mais baixas que eu, mais largas. Aí de repente nós paramos no local, tínhamos, além da lanterna, nós levávamos fogo por causa dos morcegos, mas se a gente não enchesse o saco dos morcegos, os morcegos também não enchiam o nosso, que parecia que eles estavam esperando a gente, e de vez em quando ela começava a falar em turco, e eu digo, eu vou sair maluco daqui, mas resolvi não perguntar mais nada, a gente andava, eu digo, nós não vamos conseguir sair, o que está acontecendo? De repente, nós chegamos num local que parecia que ela sabia que existia. Aí ela disse, chegamos. E entrou. Eu perguntei, chegamos aonde? Eu não estou entendendo. O que acontece agora? Nós viemos até aqui, mas o que é aqui? Ela disse, aqui é onde nós vamos nos separar. Eu digo, mas nem fodendo, mas quando eu tentei ir, ela passava com dificuldade, eu não entrava ali, mas nem... Digo, pelo amor de Deus, Niara, não faz isso, não me enlouquece. Volta, não vai, fica comigo, Niara, tu não pode ficar sozinha aqui, vem comigo, Niara. Ela, eu não posso. E quando ela falou, eu não posso, ela voltou a falar em turco. Ela foi chegando num local, tudo eu vi ali, era perto, que ela olhou para mim, ela se abaixou, e eu juro, senhor Romário, estava claro, com a lanterna, dava para ver apesar da distância, mas a distância assim, sei lá, 20 metros, 30 metros, tinha uma espécie de esqueleto ali, e na mão daquele esqueleto tinha um objeto. Eu não consegui decifrar o que era aquele objeto. Ele era tipo uma estátua, um crucifixo, uma coisa. Mas ele brilhava, ele era de metal, não sei se era de ouro. Ela pegou aquele objeto. Ela pegou todas as mochilas dela, botou no chão. Pegou uma toalha, enrolou naquele objeto e colocou assim. Quando ela fez isso, ela começou... Era uma espécie de oração em turco. O senhor Romário, do fundo, assim... Veio uma luz e ela foi se dirigindo àquela luz. Eu gritava, Niara, volta, pelo amor de Deus, volta, volta, meu amor, volta, volta. E ela entrou e de repente aquela luz apagou. Seu Romário, eu sentei no chão. Eu não sei quanto tempo, mas eu chorava, 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 chorava. Eu queria minha mulher, eu queria minha maluquinha. Eu não podia ter permitido, como é que eu deixei acontecer? Eu podia ter impedido, meu Deus. Aí o tempo passou. O tempo passou, eu meio que adormeci, não sei dizer. Não sabia quanto tempo eu estava ali quando acordei.
O meu relógio não funcionava, nenhum aparelho eletrônico funcionava. Eu só tinha ali aquela linha para seguir e voltar. Eu não sei se a minha menina encontrou o minotauro que estava esperando, mas eu sei que eu tinha o caminho de volta. E o que aconteceu, ela sabia que ia acontecer. Então ela criou aquele artifício pensando na minha volta, porque ela sabia que não voltaria. E eu fui, Roma. Andei. Até que finalmente eu encontrei a saída. E seu Romário, havia se passado 4 dias. Era noite quando eu saí, mas eu vi uma luz, uma espécie de fogo. Aí quando eu saio dali, quando eu chego, que eu consigo, era o João, seu Romário. Ele não cumpriu o combinado, não. Ele ficou ali, com a sua barraca, com o seu carro, esperando a nossa volta. Aí ele veio. Eu estava em petição de miséria, eu estava sujo, Ele veio, ele me deu água, ele me deu comida, ele me atendeu. Que cara maravilhoso, seu Romário. Que sujeito espetacular. Ele não me levou para o camping, não, ele me levou para a casa dele. Me acomodou na casa dele. Aí eu perguntei para ele o que tinha acontecido, o que ele achava. Ele disse que ele não tinha as respostas. Que ele, como qualquer turista ali, qualquer pessoa que já ouviu falar em São Tomé das Letras, conhece a lenda que aquela gruta tem uma ligação com Machu Picchu. Quando ele falou Machu Picchu, eu disse, puta que pariu. Ele me meio assustado. A esposa dele estava ali, a filhinha dele estava, eu digo, pai, desculpa. Ela sorriu, ela disse, não, aqui a gente diz palavrão de vez em quando, mas tu não deve dizer, tá, filhinha? Ele também, não, normal. Aí eu contei a história para ele. Aí ele me falou, bom, diante do que o senhor está me dizendo, pode ter certeza que a dona Niara não vai voltar para São Tomé. Se eu estivesse no seu lugar, por mais loucura que possa parecer, eu voltaria a Machu Picchu. Eu disse, tá bom, eu vou aceitar o seu conselho. Mas essa conversa nós tivemos na hora do café. Aí eu levantei e eu vou lhe levar até o camping onde está o seu carro. Eu agradeci, quando chegamos lá ele tirou do bolso assim. Disse, mas o que é isso? Isso é o dinheiro que a dona Niara me deu. Eu digo, não, isso aí você fez... Não. A minha diária, eu descontei o meu trabalho. Isso aqui, o senhor vai precisar para a viagem. E esse dinheiro eu não trabalhei, eu não fiz por merecer. Por favor. Olha, senhor Romário. Eu sempre ouvi falar do brasileiro, malandro, esperto, não dá para confiar. Mas ali eu vi que eu estava diante de um brasileiro que honrava o ser brasileiro. Abracei o cara, agradeci e segui. Cheguei no trabalho todo arrebentado, todo arranhado, todo ferrado, todo mundo perguntando, Eu pensei que a chefia ia me dar uma dura, porque eu faltei uns dias, eles estavam preocupados, pensando que tinha sido algum acidente e coisa. Aí eu comentei que sobrei na cara, inventei. Aí deixei passar um tempo, porque eu não podia simplesmente jogar tudo pro alto. Não sabia nem o que pensar. Eu sei que eu consegui uma folga para tratamento de saúde. Fui para o aeroporto e voei para Machu Picchu. Claro, abri mão de toda aquela coisa turística, né? Cheguei lá o mais caro e o mais rápido possível. Quando cheguei, teve um guia que me reconheceu. O senhor demorou. Eu digo, como? O senhor demorou. A sua esposa estava lhe aguardando. Eu olhei, homem, você está dizendo o quê? Venha comigo.
Ele me levou num local retirado, onde turista não chega, onde lá tem umas aberturas, que é tipo umas casinhas não construídas, mal construídas, ou que foram destruídas. E ali eu encontrei a minha Niara. Ela estava do lado de um fogão, parada, vestida como inca, mas ela era maia. Ela estava abatida, mas em paz. Aí o guia disse: fique à vontade. O senhor tem acomodação aí, o senhor pode passar a noite, só saia quando ela já estiver em condições. Aí eu falei: oi, amor. Ela: oi. Você tá bem? Em paz. Você cumpriu sua missão? Acredito que sim. Ele não está mais aqui. Aí eu disse: ele quem, paixão? Mohamed. Quem? Mohamed. O homem que recebeu uma missão e não soube cumprir. Pagou com a vida, mas jamais desistiu. Esperou até chegar a única pessoa que poderia dar continuidade ao que ele veio fazer aqui. Eu disse: mas por que você, meu amor? Não sei. E você conseguiu? Conseguiu o quê? Você está falando do quê? Digo: nada, minha paixão, nada. Jogo mais, Machu Picchu é frio, mas aquele localzinho ali era pequeno, tinha uma caverna. Aí tinha fogão, tinha uma cama, coisa bem de índio mesmo. Eu também estava cansado, eu digo: vem aqui, meu amor, vem aqui. Aí eu deitei ela na cama, aí abracei. Ai, como foi bom abraçar a Niara. E aí nós dormimos. Quando amanheceu, ela ainda dormia. Estava com vontade de ir a um banheiro, não sabia onde, aí fui num cantinho ali. Quando eu estava voltando, apareceu 2 sujeitos. Bom dia. Bom dia. Ela está bem? Disse: olha, eu acredito que sim, eu não entendo não. Ela foi medicada, ela foi tratada. Ela chegou aqui bem debilitada, nós pensamos que iríamos perdê-la. Mas ela foi gigante. E nos entregou o que veio trazer. E eu posso saber o que é? E ele disse: poder até pode, mas não deve. Quanto menos o senhor souber, melhor será para o senhor e para sua esposa, porque ela, com certeza, não sabe de nada. Porque tudo que ela viveu, sentiu ou passou, ela vai levar para a eternidade. Eu falei: amnésia? Ele disse: chama como o senhor achar que deve. Mas eu diria que foi um artifício piedoso para salvar a vida dela, como um prêmio pelo grande gesto que ela fez. Daí eu perguntei: tá, mas e agora o que acontece? Eles disseram: o que acontece? Fique aqui o tempo que achar necessário. Cuide bem de sua esposa. Quando ela estiver forte para viajar, nos avise. Enquanto isso, saiba que o senhor e sua esposa não são nossos hóspedes. São os nossos convidados de honra. Nós jamais poderemos pagar o que a sua esposa fez por nós. Foi quando eu perguntei: mas nós quem? Aí atrás daqueles homens, vestidos assim a paisana, estava um índio velho, grisalho, um índio com aquela trança, com aquela uma roupa. Ele simplesmente disse: nós, o povo Inca.
Aí aqueles dois homens que estavam comigo, meio que fizeram uma reverência, se retiraram. Aquele homem chegou perto de mim e simplesmente disse: sinta-se em casa, porque em casa o senhor está. Niara se recuperou. Quando estava forte para viajar, conforme combinado, os nativos reservaram um transporte para nos levar até Lima. Tudo por conta da casa. Agora, o mais impressionante foi quando, no momento que fomos sair, que estávamos nos despedindo, surgiu aquele grande índio Inca e entregou para Niara um objeto que, honestamente, para mim não tinha nenhum significado. Niara quase teve um surto e disse: Deus, és um recuerdo de Jabala? O índio só acenou com a cabeça. És um regalo que merecias. Eu assisti a cena. Não ousei me envolver. Que nem todos os idiomas do mundo que eu falava me colocava ao nível daquele diálogo. Só depois que eu fui saber que Jabala é a região que todos dizem não existir, que marca o furo da terra e onde moram o povo intraterreno. Povo esse que, de alguma forma, Niara salvou da extinção.